Quantos aqui já ouviram uma palavra de Deus? Levanta a mão. Algo que Ele falou sobre o seu futuro, o seu chamado, sua família. Levanta a mão mais alto. Ok. Quantos já ouviram 2 vezes a mesma palavra? Uau, glória a Deus. Quantos já ouviram 3 vezes a mesma palavra? 4. Alguém já ouviu 4 vezes a mesma palavra? Ok. Teve alguém que falou, lá vem. Amém, obrigado, thank you so much. Love you guys, love you, Rocket and Hype. Quando eu ouço uma vez uma palavra, significa Deus quer falar comigo. Quando eu ouço 2 vezes a mesma palavra, significa Deus confirmou o que já falou comigo. 2 na Bíblia sempre fala a respeito de confirmação. Quando eu ouço 3 vezes a mesma palavra, significa Deus deve estar achando que eu esqueci o que Ele já falou comigo. Irmão, se você já ouviu de 3 vezes para cima, não significa que Deus está ansioso para cumprir. Significa que você é teimoso para ainda não ter se movido naquilo que Ele pediu para você se mover. Uau, eu já ouvi 4 vezes Deus falando a mesma coisa. Isso não é algo necessariamente bom. Deus está lembrando algo que você não deveria ter esquecido. Noé ouve de Deus uma palavra, ele começa a construção da arca. Uma direção, por décadas ele se manteve. Hoje a gente ouve dezenas de palavras. Por uma crise a gente já desiste. Mas Deus não falou com você 10 vezes. Falou, cara, mas olha a minha situação financeira. Não, Deus não se esqueceu de você por conta de um momento que você está vivendo. As palavras que Deus libera não são cativas aos momentos que você vive. Irmão, a gente está falando de um Deus que se move na eternidade. Você consegue imaginar um Deus que fez o tempo, passei na eternidade. A Bíblia chama Ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte. Vamos falar isso junto, diga maravilhoso conselheiro, Deus forte. Irmão, se Ele é o Pai da eternidade, a Bíblia está dizendo que a eternidade nasceu dEle. A eternidade é filha de Deus. Então como que um Deus que não só se move na eternidade, mas Ele gerou a eternidade, como esse Deus vai ser pego de surpresa com algum momento adverso que você está vivendo, irmão? Eu imagino Deus que é antes de todas as coisas, permanece depois de todas elas, passeia na eternidade, considera 1000 dias como 1000 anos como se fossem um dia, olhando para um mês de crise que você está vivendo e você dizendo para Ele, você se esqueceu de mim. Ele olhando para o plano total falando, oi? Desculpa, filho, você está falando de quê mesmo? Estou falando do mês de agosto de 2016. Você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de mim. Eu passei a maior crise do meu ministério. Ou eu tive uma crise na minha família. Ou eu passei vergonha porque eu não tinha como sustentar minha casa naquele mês. Ou imagino Deus falando, me dá só um tempo para eu ampliar e chegar nessa partícula que você chama de crise, porque para mim é uma vírgula na construção da sua história. O que eu tenho para você não dura os 80 anos que você vai viver aqui. O convite que eu tenho com você é para caminhar comigo na eternidade. Os seus 80, 60, 40 anos de vida aqui são nada comparados àquilo que eu estou te convidando para viver comigo. Eu tenho projetos e palavras de vida eterna para você. Você está comigo? Diga amém. Mas quando a gente está exposto a uma teologia que só fala Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai empoderar, Deus vai cumprir no hoje, o problema é que eu começo a achar que a minha caminhada com Deus, ela acaba quando eu morro. E é por isso que tem tanta gente ansiosa. Eu quero viver logo antes que eu morra, para que se cumpra tudo que Deus prometeu. Irmão, aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansam, voam alto como águias, eles enxergam além do alcance, são renovados durante a jornada. Mas a sua história com Deus não termina quando você morre. É interessante, quando a gente vai celebrar um casamento, uma das coisas que a gente normalmente ministra no final dos votos é que essa aliança dure até que a morte os separe. Mas o que Jesus fez com a gente é muito mais profundo. Os votos de casamento que Jesus fez com a noiva, de braços abertos naquela cruz, em outras palavras Ele estava dizendo, eu prometo que eu vou redimir vocês, que eu vou abençoar vocês, que eu vou trazer vocês de volta para a presença do meu Pai, que eu vou tirar a sentença, o jugo, o juízo, e vou dar para vocês filiação, sobrenome, paternidade, e eu prometo que eu vou ser um com você até que a morte nos aproxime.
Casamento natural pode sofrer uma separação quando alguém morre, mas o casamento que Jesus propõe com a noiva, na verdade ele vive uma aproximação quando a gente morre. É por isso, irmão, que viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque estamos mais próximos daquele que vamos caminhar todos os dias da nossa vida. Você está comigo? O problema é que às vezes a gente esquece de falar do céu. E é por isso que uma crise temporária rouba tanta alegria de tanta gente na igreja. Porque se eu estou olhando só para o tempo de agora, eu acho que um mês de crise significa uma ausência de Deus. José não acreditou que os anos de cativeiro eram uma ausência de Deus, e é por isso que ele viu a promessa se cumprir no tempo de Deus. Davi não acreditou que a perseguição de Saul era uma ausência de Deus, por isso ele viu o cumprimento das promessas de Deus. Noé não acreditou que a demora na construção da arca era uma ausência de Deus. Você pode pegar qualquer herói da fé, qualquer homem que te inspira na Bíblia, irmão, todos eles precisaram entender que a crise que eu vivo hoje não significa que Deus não esteja comigo. Você está comigo? Diga amém. Então vamos voltar para o lance do trailer do Poderoso Chefinho. Sabe o que é louco? A gente derrama o máximo que a gente pode. Vai ter gente que vai chegar em casa e vai falar: e aí, amor, como é que foi o culto hoje? Foi bom. Ele falou de quê? Poderoso Chefinho, alguma coisa do tipo. Falou de um trailer da Ceci. Legal, o culto foi da Disney, né? Legal. É uma analogia tão simples, mas ela pode gerar vida em alguém aqui nessa manhã. Amém? Primeira coisa que eu aprendi com Cecília vendo um trailer: quando a gente tem a mentalidade infantil, a gente se sacia com um pouco, como se aquilo fosse tudo. Segunda coisa que eu aprendi, porque eu de verdade fiquei meditando sobre isso e aquilo me impactou. A Cecília, por mais que ela tivesse excited, por mais que ela tivesse ansiosa para ver o filme, só eu podia comprar o filme para ela. Porque pede os dados bancários e um adulto que tem uma conta pode pagar para que o seu filho, que ainda é criança, possa ter acesso ao filme. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Por mais excited que eu possa estar com aquilo que eu quero ver, só está disponível quando eu for maduro e quando eu pagar o preço. Pega isso, irmão. Por que nem toda palavra profética se cumpre? Porque nem todo mundo quer pagar o preço. A palavra não se cumpre no dia que você recebe, a palavra se cumpre no dia que ela se cumpre. Quando ela se cumpre. É louco porque o meu pai, há alguns anos atrás, escreveu uma carta para mim e ele botou sem data. E por mais que ele não tivesse o entendimento de por que ele botou a data e deixou em branco, hoje a gente entende o porquê. E aí tempos depois, quando a gente foi enviado para cá, eu estava desmontando o meu gabinete lá em Niterói. E aí quando a gente pega a minha Bíblia, abriu e tinha um papel dentro, e era a carta do meu pai, falando sobre coisas que ele queria viver ao meu lado. E aí uma das coisas que ele estava dizendo era: filho, eu ainda vou ver você pregando em estádios em outras nações. Aí pega isso, irmão. A gente está no gabinete aqui, no Green Room, antes de começar a segunda-feira. Vitor Hugo vira para ele e fala: Deus te deu um livramento. Que é a mesma palavra que meu pai recebeu no domingo ou no sábado. Não, no sábado. Alguém falou com ele: Deus está te dando um livramento. Eu sinto que tem algo no seu coração que é para roubar a alegria do pastor André, paralisar, trazer distração sobre esse mover de Deus. O inferno quer tocar você para parar ele. Mas um homem de Deus vai te dar a mesma palavra para confirmar o que eu estou falando. Isso foi no sábado. Chega na segunda, o Vitor Hugo fala: eu vejo Deus te dando um livramento no coração, suas artérias sendo desentupidas. E Deus te deu um bônus e acrescentou anos de vida para você ver o que você ainda não viu. Uma promessa de Deus de que o seu filho vai pregar em estádios e você vai estar lá com ele. Na hora a gente lembrou de uma carta, irmão. Ele vai chorar, gente, ele nunca chora. Isso é inédito, hein? Você que está vendo isso aqui. Aleluia. Te amo, paizão. Deus de detalhes, né? Aí hoje eu estou pregando, quem está aqui, acabou de chegar essa semana, é um médico que cuidou do meu coração quando eu quase morri alguns anos atrás. Você pode celebrar pelo Deus de detalhes que a gente serve. Aquela carta foi escrita, inspirada por uma visão que Deus deu, algo que Deus colocou no espírito dele. Aí Deus usa alguém através de uma palavra profética para trazer a sua memória: eu ainda não concluí o que disse que faria. Agora entende isso, irmão.
Do dia em que aquela carta foi escrita até o dia em que ela vai se cumprir, tem muito sangue, suor e lágrima envolvido no meu ministério. Teve muita desonra, momentos difíceis, plantando igreja com 1000 e poucas pessoas, mas com a minha conta de luz cortada em casa, vivendo algo incrível no ministério, mas passando desafios financeiros em casa. Irmão, não são só flores. Tem um provérbio oriental, já falei sobre ele alguma vez aqui, que diz que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam homens difíceis. É cíclico. Então talvez algum momento difícil que Deus está permitindo que você enfrente, não é porque Ele não ama você, é porque Ele não quer que você seja mimado e pare na primeira retaliação, no nível que Ele quer te levar. Então, irmão, quando Deus me ensina a não ficar reclamando com uma batalha pequena, o meu caráter está sendo forjado para que as batalhas que Ele vai permitir que eu enfrente também não me parem no futuro. Irmão, quem aprendeu a lidar com ursas e leões enfrenta gigantes sem nenhum medo. O tempo do preparo não é o tempo da ausência de Deus. Você precisa de estrutura para receber a unção que Ele quer derramar sobre você. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! O Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege, e ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa que eu quero compartilhar é que Salmo 121 é um salmo de peregrinação. Davi está indo em direção a Jerusalém, e ao longo da jornada dele, ele está compondo um salmo que fala a respeito da proteção de Deus no meio do caminho. Como que esse salmo se aplica na minha história? Olha para mim, irmão. Você não está indo para Jerusalém essa semana, você não está numa peregrinação nesse mês, mas esse salmo, ele aponta sobre realidade de Deus sobre toda a nossa jornada de fé. Quando a gente entende que do dia que a gente nasce até o nosso último sopro, a gente está numa jornada, a gente entende que esse salmo é um salmo que precisa nos acompanhar durante a nossa trajetória. Existem aqui realidades, princípios, chaves, liberações, garantias, promessas que vão te ajudar no dia mal, que vão te sustentar na tua jornada, que vão te guiar no meio das tuas lutas, que vão te proteger em meio a algumas retaliações. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Então eu vou pegando versículo a versículo em 30 minutos. Eu queria te convidar a não se desconectar. Eu vou ter que pregar na velocidade 2 do WhatsApp, mas vai ficar tudo bem. Você está comigo? Diga amém. Os primeiros 2 versículos eles falam o seguinte: elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, no meio da trajetória para Jerusalém, no alto dos montes, era comum as pessoas construírem, edificarem imagens de outros deuses e colocarem no alto dos montes, para que durante essa travessia, quando os peregrinos passassem por ali, alguns morrendo de sede, outros sendo saqueados, alguns cansados, pensando em desistir, desanimados, e ao longo dessa jornada, quando eles olhassem para cima, eles poderiam escolher um desses deuses para que fizessem as suas preces e para que clamassem por socorro. O primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando Davi procura em Deus um socorro, não é por falta de opção. Ele tinha outras opções, mas ele decidiu ancorar toda a sua expectativa em um nome, em uma pessoa, em um Deus. A gente pega a cultura da época, era comum
muitos deuses pagãos, as pessoas procuravam qualquer coisa natural para colocar a sua expectativa sobrenatural. A gente vê, por exemplo, Moisés, ele está subindo para ter um tempo com Deus, e quando ele desce do monte, os homens pegaram ouros que tinham e confeccionaram para si um Deus, segundo a imagem de um boi, de um touro. Em alguns momentos usavam ovelhas como deuses, usavam animais como deuses. Mas para a gente é muito gritante a ideia de alguém pegar um animal e ancorar toda a sua expectativa em algo natural. Mas é exatamente isso que a gente tem feito muitas vezes. Alguém faz uma promessa, um homem, um político, um empresário, alguém nos promete algo, um contrato, um negócio, um amigo, e a gente ancora toda a nossa expectativa sobrenatural em algo natural. Colocamos a âncora da nossa alma em algo que é volúvel, flexível, líquido. Billy Graham, ele dizia que a causa da nossa ansiedade muitas vezes é colocarmos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. Se a tua expectativa está num contrato, o contrato vai consumir você até que seja assinado, depois ele te consome até que seja pago, e depois o próximo contrato vai te consumir até que venha o próximo. Se uma expectativa na promessa de alguém, numa porta, em algo que alguém te prometeu é o que te consome, você vai viver ansioso. Mas o salmista, ele está dizendo, entre todas as opções de socorro, eu elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? E ele afirma, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outra passagem, a Bíblia fala algo que eu amo, ele diz, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Então, o primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando você olhar para o alto dos montes, muitas opções de socorro vão se apresentar, mas você precisa lembrar para a tua alma que o teu socorro vem de uma pessoa, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Levante suas mãos. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é a fonte, Ele é a provisão, Ele é a esperança, Ele é o libertador, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele estava no princípio, fez todas as coisas com Deus. Ele estava quando você foi gerado, te conhece pelo nome. Ele estava na cruz do Calvário, Ele se entregou por você. Ele estava no dia em que você reconheceu Ele como Salvador da tua alma. Ele está com você todos os dias, Ele não te abandona. Você não está sozinho, Ele não desistiu de você. Então quando o dia mau chegar, você vai fechar os seus olhos, você vai lembrar de onde veio o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não está sozinho. Você pode declarar isso nessa manhã? Diga, eu sei. Diga que Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 2, o salmista, ele afirma, o meu socorro está no Senhor. Mas ele não para por aí. Ele fala algo a respeito da pessoa de Deus, que a gente precisa entender que não é redundância de Davi, mas é um princípio, é uma chave poderosa que esse versículo carrega. Ele diz, o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Fala comigo, Deus fez os céus e a terra. Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Toda pessoa que cria algo tem autoridade e governo sobre aquilo que criou. Então, Eduardo, quando Steve Jobs fez o iPhone, por exemplo, ele não pegou o primeiro protótipo de iPhone e perguntou para o iPhone o que o iPhone queria ser. O iPhone foi feito com um propósito específico, porque quem o criou, tiozinho, o criou com um propósito. E assim é tudo que é natural. Os carros, as casas, o design pelo qual as coisas são feitas por um propósito específico. E assim também é você. Quando Deus te fez, Ele fez com um propósito. O teu propósito antecede a tua existência. O design que você carrega, a sua característica, a personalidade, a sua zona de graça, os seus talentos, o seu dom, Deus colocou por um propósito. Você fala demais por um propósito. Talvez você é introspectivo, isso tem um propósito também. Você sonha grande demais, sonhadores foram gerados pelo próprio Deus. Você sempre sustenta a visão de alguém que está sonhando, isso faz parte do teu propósito também. Alguns receberam ministérios de ajuda, outros receberam esse chamado para liderar. Alguns são pioneiros, vanguardistas, abrem mercados, estabelecem o que não existem. Outros são aqueles que sustentam a visão de alguém, eles operacionalizam aquilo que alguém está visionando, são executivos. Alguns são construtores, outros são intercessores, outros são ajudadores, outros são cooperadores. A multiforme graça de Deus deu para alguns unção para profetizar, para outros unção para ensinar, para outros para pastorear, para outros para evangelizar. A verdade, irmão, é que tudo que foi criado
se submete à direção e o governo de quem o criou. Você está comigo? Diga amém. Então quando Davi ele está declarando que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio: tudo que é natural vai se mover debaixo da palavra do meu Salvador. Por quê? Porque o Criador manda, a criação obedece. Sabe algo que na criação das gerações antes da nossa era muito comum, e na nossa tem se perdido, mas a gente vai resgatar na nossa casa? É o princípio de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, com uma sandália havaiana em mãos, alguns com uma correia de um cinto, outros com uma vara de goiabeira, outros com uma mangueira. Eu não sei como você ouviu essa frase pela primeira vez, mas certamente ela gerou um marco emocional em você. Amém? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Irmão, quando o salmista está declarando que o socorro dele vem do Deus que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio: quem fez tem governo e autoridade para liderar o que fez. Lembra daquela passagem que a Bíblia diz que se tivermos fé, daremos ordem aos montes, eles se lançarão no mar? Irmão, Deus fez os montes e Ele fez o mar. Então se Ele der uma ordem para os montes se lançarem no mar, assim será. Por quê? Porque foi Ele quem criou tudo que existe. Se Ele desse uma ordem para que as estrelas caíssem dos céus, as estrelas certamente cairiam do céu, porque foi Ele quem fez as estrelas e foi Ele quem pintou os céus. Se Ele desse uma ordem para o mar, assim seria. Se Ele desse uma ordem para qualquer coisa na criação, assim o seria. E assim foi com Jesus. A gente vê Jesus falando com coisas e coisas se submetendo àquilo que Jesus falou. Irmão, guarda isso aqui: tem muitas coisas que ainda não se submeteram à autoridade que em nome de Jesus você carrega, porque você tem falado com seus gigantes, mas não tem falado com os seus milagres. Tem gente falando com Golias, mas não tem falado com os milagres que vão vir depois que esse gigante cair. Tem pessoas falando com os problemas, mas não tem falado com os milagres que vão te acompanhar dia após dia. A gente vê Jesus falando com a tempestade, Ele fala com o vento, Ele fala com o mar, e o vento e o mar lhe obedecem. Mar, aquieta-te; vento, acalma-te. E aquilo que saiu da boca de Jesus gerou uma nova realidade depois que Ele falou. A gente vê Jesus falando com plantas. Ele vai pegar um fruto de uma figueira que não tinha frutos, mas parecia ter, e Ele fala: nunca mais se verá fruto em você. E aquela árvore então definhou. Deus usa uma palavra para submeter tudo que é natural ao seu poder sobrenatural. Então quando você abre a boca declarando ou profetizando algo debaixo do poder e da autoridade que existe no nome de Jesus, aquilo que é natural vai se submeter ao sobrenatural, porque você não é mais um homem comum, você não é mais um homem natural, você nasceu do Espírito e se tornou um homem espiritual. Então a palavra que sai da tua boca não é uma palavra de pedido, é uma palavra de governo. Você abre a tua boca e vai declarar que se abram as comportas dos céus, que se submetam à minha casa. Por onde eu passar, os inimigos de Deus virão contra mim por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão, serão reduzidos a nada, porque já foram colocados debaixo dos pés do meu Deus, e como estrados servem para que Ele descanse. Os caminhos de Deus são melhores que os meus. Por mais que não existam portas ao longo do caminho, Deus vai abri-las. Por mais que não exista provisão, Deus vai enviá-la. Ele dá uma ordem, pão desce do céu. Ele dá uma ordem, o mar se abre para você passar. Irmão, guarda isso e recebe isso em nome de Jesus. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Tudo que é natural se submete a um Deus sobrenatural. Os seus inimigos, os levantes, os problemas, os desafios, as batalhas emocionais, tudo isso se submete às mãos do poderoso eu sou. Ele diz: haja, e o que não existia passa a existir. Ele diz: abra, e a porta que não conseguia se abrir, abre e ninguém mais pode fechar. Ele diz que se feche, e as portas que se fecharam ninguém mais pode abrir. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E um corpo que fedia algumas horas antes, agora está caminhando pelas ruas da cidade como testemunho vivo. Ele diz: vale de ossos secos, voltem a viver. E os vales de ossos secos se tornam um exército poderoso. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: aquilo que até hoje te parava não te para mais. Todo deserto será
testemunho. Toda tempestade se tornará uma escola da fé. Tudo que eu criei se submete à minha ordem, porque eu sou o grande eu sou, diz o Senhor. Então que haja, eu declaro sobre você, que haja provisão sobrenatural, que haja óleo de alegria sobre a tua cabeça, que haja sobre você e sobre os teus filhos a proteção do Senhor, que haja direção em todo tempo, que haja governo e autoridade para ligar e desligar, que haja gratidão quando você acessar uma nova estação, que haja lembrança de quem te tirou do deserto e te trouxe até os palácios onde você habita, que haja uma firme convicção, o teu coração, a tua mente, as suas emoções, os seus pensamentos cativos aos pensamentos de Deus, tudo que é natural sendo submetido ao poder sobrenatural do Deus Criador. Aquilo que os nossos olhos naturais diziam não vai acontecer, pela fé o nosso espírito está declarando: já aconteceu. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Já somos mais de 15 mil famílias online, 17 nações conectadas. Será que alguém pode fazer barulho aqui nessa manhã? Você está comigo ainda? Diga amém. Jesus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Está difícil para você respirar, imagina para mim que está falando. Mas vai dar certo, amém? O vento ouviu Jesus, o mar ouviu Jesus, as plantas ouviram Jesus, os mortos ouviram Jesus. Tudo que é natural e se coloca na tua jornada, entre você e a tua promessa, vai ouvir aquilo que Jesus está falando também. Tudo que é natural precisa ser subjugado por aquilo que é sobrenatural. A palavra de Deus diz que tudo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Tudo aquilo que é mortal, de imortalidade. Tudo aquilo que é finito, de infinidade. Tudo aquilo que é escasso, de superabundância. Tudo aquilo que é morto, de vida. Tudo aquilo que é triste, de alegria. Porque o sobrenatural transforma realidades onde chega. Alguém comigo diga amém. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Irmão, tudo o que Deus fez, Ele estabeleceu pela sua palavra e Ele sustenta pelo poder da palavra também. Deus te deu uma família, um dia era uma promessa, hoje é uma realidade. Deus vai sustentar a tua família, porque aquilo que começa em Deus é o próprio Deus quem sustenta. Deus te deu um chamado, um dia Ele trouxe à existência aquilo que não existia. O teu chamado vai ser sustentado pelo Deus que te chamou também. Ele não abandona aqueles que Ele chamou no meio do caminho. Ele não abre mão daquilo que criou no meio da jornada. Aquilo que começou em Deus, permanece em Deus, termina em Deus. Aquilo que foi iniciado em Deus, é sustentado por Deus e aponta para Ele. Por isso o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo que é natural se submete ao poder do grande eu sou. Bill Johnson diz, eu amo essa citação, já falei sobre ela várias vezes. Bill Johnson diz que a dinâmica da fé é você se apossar da realidade do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades naturais ao seu redor, porque um reino inferior não subexiste. Você pode levantar suas mãos e declarar comigo, diga: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No versículo 3 e 4 de Salmo 121 tem mais um princípio poderoso. E eu quero que você guarde isso, irmão. Deus está zelando por você. Fala para quem está do seu lado: Deus está zelando por você. Salmo 121, 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Essa é uma garantia de que Deus está com você e guardando você em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Irmão, quando a nossa fé é superficial, a gente se torna binário. As coisas estão boas, Deus me ama, Deus está comigo. As coisas estão indo mal, Deus não me ama mais, Deus se esqueceu de mim. Mas não é assim que funciona. Deus, mesmo amando o seu único filho Jesus, teve prazer em moê-lo por conta dos pecados que ele levou sobre si. Deus mesmo amando Davi, viu Davi sendo perseguido por aquele que ele mais amou. Deus mesmo amando José, viu José sendo vendido pelos seus irmãos.
Deus poderia ter poupado José da mão dos irmãos, mas não poupou. Deus poderia ter poupado Davi da mão do seu perseguidor, mas não poupou. Deus poderia ter poupado Daniel de ser lançado numa cova, mas não poupou. Então a gente aprende na história de Deus com a sua criação que o amor de Deus nem sempre vai se refletir em poupar você dos processos, mas Ele sempre vai te garantir que estará com você no meio deles. Existe um homem que fecha a boca dos leões em meio às nossas covas. Existe um homem que dança com a gente no fogo em meio às nossas fornalhas. Existe um homem que está com você nos desertos e meio às perseguições dos seus inimigos. Existe um homem que vai à frente para derrubar gigantes em meio aos seus desafios. Existe alguém que está com você dormindo no meio da tempestade, para que o mar se acalme e o vento se aquete quando você se levantar em ousadia. Então, no meio do teu deserto de segunda-feira, no meio da tua última crise ou da crise da semana que vem, você precisa lembrar que você não está sozinho. Ele guarda você. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Ele não permitirá que você tropece, porque o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia, aleluia. Eu não sei se você lembra, irmão, de uma crônica que fala sobre pegadas na areia. Essa crônica eu li alguns anos atrás. Eu acho que eu não era nem convertido ainda, mas ela me marcou demais, porque a verdade que está nesse salmo é a essência dessa crônica. Essa crônica diz que um homem, um dia ele está enfrentando uma crise e ele começa a questionar a Deus por que Deus o abandonou. E ele faz uma oração sincera. Ele fala: Pai, quando eu estava bem, eu olhava para o lado e eu sempre via suas pegadas na areia. Quando as coisas iam bem, quando eu estava fluindo, quando eu estava prosperando, quando as portas estavam abertas, eu sempre caminhava e eu via suas pegadas do meu lado. Mas agora, no meu pior momento, na minha maior crise, o Senhor me abandonou. Eu olho para o lado e eu só vejo as minhas pegadas na areia. E aí Deus então vira para esse homem e fala: filho, na verdade as pegadas que você está vendo na sua crise são as minhas, não as suas. Eu estou te carregando no colo no seu dia mal. Você não está sozinho. Eu não me esqueci de você. Eu não te deixarei, diz o Senhor. Eu não te desampararei. Você pode declarar isso com autoridade. Diga: eu sei que eu não estou sozinho. Versículo 4, Salmo 121 diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Por que Deus, Danilo, está sempre alerta? Por que Ele faz questão de nos prometer proteção? Irmão, olha para mim, vamos ser sinceros. Deus não precisaria fazer juramento a homens, muito menos prometer para aquilo que criou algo que Ele garantiu que faria. Deus poderia simplesmente dizer: olha, é possível que, ou é provável que, ou se eu quiser farei. Mas em vários momentos a palavra de Deus estabelece com a criação promessas. Deus prometeu algo para o seu povo, e a promessa de Deus é a nossa garantia de que aquilo que Ele disse que vai acontecer nos céus já aconteceu. E por que Deus promete algo? Porque Deus estabeleceu uma aliança. A garantia, irmão, que a gente tem de que as coisas vão terminar bem se continuarmos em Deus é que Deus fez uma aliança com o seu povo. Olha para mim. A certeza de que os seus filhos não serão pedra de tropeço, serão como flechas liberadas sobre as nações. A certeza de que a tua casa não vai à ruína, ela vai prosperar independente da crise. A certeza de que independente de estações ruins, as coisas vão terminar bem. Mesmo que o teu choro dure uma noite, certamente a alegria vai vir pela manhã. A certeza de que os seus inimigos, eles te cercam, mas Deus vai mandar cada um deles bater em retirada, e por 7 caminhos eles fugirão. A certeza de que mesmo que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 caiam à tua direita, você não vai ser atingido. Essas certezas existem porque Deus estabeleceu uma aliança. Fala comigo: Deus é um Deus de aliança. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez aliança com alguns homens ao longo da história. Mas Jesus manifestou uma aliança superior. A aliança que Deus fez com você a partir de Jesus é uma aliança superior à aliança que Deus fez com Moisés ou com Davi, por exemplo. Estamos debaixo de uma aliança superior, e é essa aliança que nos garante a vitória. Irmão,
Davi entendeu o princípio da aliança de tal forma que ele enfrenta um gigante que era muito maior do que ele, sem ter dúvida de que o gigante cairia ao chão. A Bíblia diz que quando Davi vai enfrentar esse gigante, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que vem afrontar o Deus dos exércitos? Você está comigo? Quem é esse incircunciso? A circuncisão naquela época era uma marca da aliança de Deus com o seu povo. Então quando Davi olha aquele homem, os homens veem alguém grande, alguém forte, alguém poderoso, alguém assustador. Davi olha para ele e ele fala: ele não tem aliança com Deus. Irmão, para um homem de Deus, o ponto fraco dos seus inimigos tem que ser a ausência da aliança de Deus. Deus não fez uma aliança com câncer, mas Ele fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com gigantes, mas Deus fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com a morte, mas Deus fez uma aliança com você. Alguém comigo aqui? Deus não fez uma aliança com a miséria, nem com a fome, nem com a escassez, mas Deus fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com seus inimigos, com aqueles que te cercam. Deus não fez uma aliança com os escarnecedores, com os ímpios, com os pecadores, mas Ele fez uma aliança com você. Então quando o dia mal vier, ao invés de olhar para o tamanho dos gigantes, lembra que eles não têm uma aliança de Deus, mas você carrega uma aliança dele. A certeza de que eu não vou ficar no meio do caminho, Deus não vai me abandonar, eu não vou sucumbir, as coisas vão terminar melhor do que como começaram. A certeza de que certamente a alegria vem pela manhã, é porque Deus não fez uma aliança com aqueles que têm se levantado contra mim, mas Deus fez uma aliança comigo. É por isso que o Coliseu não parou a igreja, é por isso que Nero não parou a igreja, é por isso que a perseguição não parou a igreja, é por isso que governantes não pararam a igreja, é por isso que o comunismo, a política não parou a igreja, é por isso que homens virão e passarão, ministérios eles começarão e alguns até cessarão, mas o evangelho e a igreja de Jesus continua gloriosa, poderosa, vivendo milagres, avançando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu sei, irmão, que o meu amanhã vai ser melhor que hoje? Porque Deus fez uma aliança comigo. Levante suas mãos, Felipe, vamos cantar isso aqui. Seu amanhã será melhor que hoje. Levante suas mãos, feche seus olhos, declare com autoridade. Diga: eu sei que Deus fez uma aliança comigo. Diga: e eu creio que o meu amanhã será melhor que hoje. Salmo 121, versículo 5 diz assim: o Senhor é o seu protetor, e como sombra que o protege, Ele está à sua direita. 6 pessoas pegaram isso, eu vou falar isso de novo. O Senhor é o seu protetor, e como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Igreja, olha para mim. Toda sombra é gerada a partir de uma luz que incide em algo, mas a sombra sempre vai ter uma limitação. Você consegue ver a minha sombra se o sol estiver batendo em mim a alguns metros talvez, mas você não consegue ver a minha sombra a alguns quilômetros. Faz sentido, sim ou não? Porque existe um princípio básico sobre toda a sombra. A sombra fala a respeito de algo que está projetado próximo de você. Quando a palavra de Deus diz que como uma sombra que o protege, a palavra está dizendo que aonde você colocar os teus pés, o Senhor estará próximo de você. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, Ele guarda a tua casa, os teus passos, a tua jornada, Ele guarda o teu coração, os teus planos, a tua mente, Ele guarda a tua jornada de fé, Ele guarda você. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o Senhor está próximo. Quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus está próximo, fala não só de um tempo vindouro, fala não só de um Kairos ou de um Cronos, mas fala a respeito de uma proximidade do reino de Deus me cercando. Ele cerca você, Ele guarda você, Ele sabe quando você se levanta e quando você se deita, Ele sabe as palavras que vão ser geradas na tua boca antes que elas sejam pensadas por você. Ele te conhecia quando você era informe no ventre da tua mãe, Ele te conhecia quando o ventre da tua mãe ainda não tinha sido tecido por Ele, Ele já te nomeava antes dos seus pais serem nomeados pelos seus avós.
voz. Ele já conhecia você antes da eternidade futura se estabelecer. Ele já era e Ele já te chamava pelo nome. Ele está guardando você no teu dia mal, Ele está cercando você no teu dia bom. Ele está com você no meio de uma reunião, de uma crise, de um parto, de um luto, de um enterro, de um momento difícil, de crise. Ele está quando as portas se abriram. Ele estava quando algumas se fecharam também. Ele estava quando homens falaram bem de você. Ele estava lá quando homens falaram mal também. Deus está cercando a sua igreja como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas, protegidos para que mal nenhum te pare, te paralise, te fira. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia. Fala comigo. A sombra é projetada sobre algo que está próximo. Diga: Deus está perto de mim, Ele está dentro de mim e ao meu redor também. Mas tem algo aqui interessante. A Bíblia fala que o Senhor está nos guardando como uma sombra. A palavra também diz que Ele nos protege e está à nossa direita. Sabe, biblicamente, o lado direito simboliza glória, honra, poder, autoridade. Todas as vezes que a Bíblia quer falar sobre glória, honra, poder e autoridade, a Bíblia aponta para a direita. Olha o que a palavra de Deus diz, Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Salmos 18:35. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a vergonha e a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus, à destra do trono de Deus. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra poderosa. Alguém pode levantar as mãos em nome de Jesus? Diga: eu creio que o Senhor está ao meu lado. Diga: e a sua mão direita, diga, vai me sustentar e me proteger na presença dos meus inimigos. Diga: eles virão contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Diga: eles têm projetos, estratégias, mas os planos de Deus se cumprirão sobre mim. Diga: eles são maus, poderosos. Diga: mas maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. Diga: eles me odeiam, odeiam a minha família, odeio as minhas promessas, mas o Deus que me amou primeiro vai cumprir cada uma delas em seu tempo, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia. Salmo 121, versículo 6, vamos correr. A Bíblia diz assim: de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. A Bíblia está dizendo que Deus vai te proteger dos desafios do dia, mas Deus também vai te proteger das ameaças da noite. A Bíblia fala sobre dia e noite de formas diferentes, e se não fosse diferente, Deus não teria estabelecido astros diferentes para governar cada uma dessas estações. Deus estabelece o sol para que ele marque um tempo, e Deus estabelece a lua e as estrelas para que elas marquem um novo tempo também. Então ele estabelece a noite como um período de descanso, e ele estabelece a alvorada, o nascer do sol, e o dia como um período de trabalho, de construção, de edificação. Então ao longo do teu dia você vai enfrentar gigantes visíveis. Eles se apresentam, eles são gigantes talvez no teu trabalho, na tua família. Você vai enfrentá-los enquanto trabalha, enquanto constrói, enquanto edifica. Mas à noite, quando você repousa, existem ameaças noturnas, existem setas que voam de dia, existem dados inflamados que tentam nos pegar à noite também. Existem homens maus, homens sanguinários, mas a palavra de Deus nos diz que
se não fosse ele guardando a cidade, em vão vigiaria o sentinela. Ele não se cansa, ele não dorme, ele não fica exausto. De dia e de noite Deus está aguardando você. Os desafios da tua semana e do teu trabalho, as ameaças que se levantam quando você dorme, a palavra de Deus diz que aqueles a quem ele ama, ele dá enquanto dormem. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que enquanto o inferno trabalha à noite, no período em que você descansa, Deus não só vai te proteger, como também vai te abençoar. A palavra de Deus diz que aqueles a quem ele ama, ele dá enquanto dorme. Enquanto você dorme, Deus está movendo pessoas, Deus está mudando o fluir de rios, Deus está te dando sonhos proféticos, Deus vai te dar direções, Deus vai te dar ideias do céu, sonhos de Deus. Deus vai guardar você, mas no dia, quando o sol nascer e novos desafios surgirem, você vai enfrentar e pisar em serpentes e escorpiões. Você vai ser bem sucedido, você vai crescer e você não vai recuar, se você fizer do Senhor a tua confiança. Como diz o Salmo 128, se você temer ao Senhor em todos os teus caminhos, você será feliz e próspero em tudo que você fizer. Terá sua mulher assentada à tua mesa e os teus filhos ao redor dela como brotos de oliveira. Mesmo no tempo da seca, em meio a tempos de crise e escassez, você dará o fruto certo no tempo certo. A bondade e a misericórdia de Deus te cercarão. Deus vai guardar você, os teus filhos e tudo que carrega o teu nome. Se você fizer do Senhor a tua confiança, a tua justiça, nenhum mal te sucederá, praga alguma te alcançará. Ele te guiará mansamente em águas tranquilas, ele te fará descansar em pastos verdejantes. Mesmo que você ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum você temerá, porque o Senhor está com você. De dia você verá livramentos, os seus inimigos baterão em retirada. De noite você verá a bondade do Senhor provendo enquanto você descansa. Eu declaro em nome de Jesus, levante suas mãos, receba isso. De dia o sol não te ferirá e nem a lua de noite. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. O salmista faz uma referência a um cuidado de Deus que acontece no meio do deserto. A Bíblia diz que o povo está em travessia, eles saem de um cativeiro no Egito e eles estão indo em direção a uma terra prometida. Só que no deserto, se você acha que aqui está calor, eu quero que você imagine o sol escaldante de um deserto sem sombra. A Bíblia diz que enquanto o povo caminhava no deserto, olha para mim, irmão, não se distrai. Enquanto o povo caminhava no deserto, a glória de Deus se manifestava como uma nuvem de dia. E quando o frio congelante se estabelecia à noite, a glória de Deus se revelava com uma coluna de fogo para aquecê-los. O que a palavra de Deus está ensinando para a gente é que Deus manifesta aquilo que você precisa na estação que você precisa. É por isso que o entendimento de que Deus se atrasou é um entendimento que não faz sentido, porque no tempo frio ele é calor, mas no tempo quente ele é refrigério. Quando inimigos te cercam, ele é livramento, mas quando você precisa enfrentá-los, ele é o teu escudo, mas também é a tua espada. Quando alguns estão falando mal de você, ele vai defender você, mas tem momentos que você vai precisar abrir a tua boca e ele vai te dar as palavras que você vai falar. Tem momentos de se calar e tem momentos de falar, tem momentos de construir, tem momentos de usufruir do que se construiu, tem momentos de abraçar e tem momentos de manter distância, tem momentos de plantar, mas também tem momentos de colher. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo dos céus. E eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus se revelará sobre você e sobre os seus do jeito certo, segundo a necessidade que você tem, na estação em que você está. Deus não se atrasa, ele não vai chegar antes ou depois, ele não vai antecipar estações para que você receba algo que você quer no tempo em que você não estava pronto para receber, mas ele também não vai chegar depois de uma estação para dar para você o que você precisava numa estação que não existe mais. Deus acrescentará no tempo certo, o fruto certo. Deus te dará a palavra certa na hora certa. Deus te dará os escudos e a armadura certa para as batalhas específicas. E quando o novo tempo chegar, o novo de Deus vai chegar também. E quando novos gigantes se levantarem, novas estratégias o Senhor vai te dar também.
E quando novos inimigos se levantarem, novos livramentos você vai viver também. E quando novas crises chegarem, novos rios de Deus você vai beber também. E quanto mais o inferno se levantar, mais você vai ver a mão de Deus te guiando, te guardando, te protegendo. De dia o sol não vai te ferir, e à noite a lua também não. Levante suas mãos, declare o nome de Jesus, diga: eu creio na proteção de Deus, na provisão de Deus e no cuidado de Deus, em tempo e fora de tempo. Diga: tudo que eu preciso, em todo tempo, o Senhor vai prover, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, celebra Jesus no teu lugar. Dá um brado de liberdade no teu lugar. Alguém aqui nessa manhã. Estou finalizando, irmão, eu só tenho mais um versículo. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa manhã? O Senhor te protegerá de todo mal, versículo 7. O Senhor protegerá a sua vida. Deixa eu profetizar sobre alguém. O Senhor te protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. Irmãos, tem algo que a gente aprende, não só na Bíblia, mas na nossa jornada de fé, é que o dia mau existe. O dia mau chegou para Davi, o dia mau chegou para José, o dia mau chegou para Abraão, o dia mau chegou para Moisés, o dia mau chegou para Pedro, o dia mau chegou para Jesus, o dia mau chegou para André, o dia mau certamente já chegou para você, e alguns dias maus chegarão também. Mas a despeito do mal do dia, existe uma palavra para você. Quando os desertos te envolverem, ou quando tempestades chegarem, existe um Deus que chegou primeiro, e Ele já está em cada estação que você entrar. Então quando você perceber: uau, eu entrei num dia mau, lembra, Deus já entrou nesse tempo primeiro. É Ele quem vai te livrar de lá, é Ele quem vai te sustentar e vai te manter de pé com a tua mão direita poderosa. Deus vai livrar você no meio do seu dia mau. Alguém crê nisso? Diga amém. Então feche teus olhos, levante suas mãos, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Salmos 18:16 diz assim: das alturas estendeu a mão e me segurou, e tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso e dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor me deu total amparo. Ele me deu libertação e livrou-me porque me quer bem. Deuteronômio 28:6 diz: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão contra vocês por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? No Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e eu me pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite, porque o Senhor o protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Se você crê nisso, irmão, libere o seu som. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. O tema da mensagem de hoje é o poder da esperança. Fala para quem está do seu lado: esperança é algo poderoso. Esperança é algo poderoso. Ressuscita casamentos, sonhos, ministérios. Faz alguém com pensamentos de morte voltar a ter projetos de futuro. Esperança faz alguém desanimado voltar a viver. A esperança tem um nome. A esperança, na verdade, é uma pessoa. O nome dele é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a esperança viva. E a Bíblia diz que há mais de 2000 anos atrás, a religião tentou matar a esperança. Na verdade, a religião matou a esperança. Porque a religião dos homens
odeia tudo aquilo que não tem controle. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, seu amigo, os religiosos se reúnem de imediato, desesperados. Eles falam: a gente precisa parar essa revolução, a gente não vai ter mais controle se a gente não fizer nada. E a Bíblia fala que um dia a esperança foi crucificada, ela sangrou no madeiro, mas a Bíblia também fala que ao terceiro dia ela ressuscitou. Tem um ditado popular que você já deve ter falado e ouvido várias vezes: a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança é a última que morre, mas há 2000 anos atrás ela morreu de fato. A Bíblia fala sobre 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando sem esperança para casa. Jesus então caminha ao lado deles sem que eles percebam que é Jesus que está ali. E Jesus começa a perguntar para eles: por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão voltando? Só para você entender, o caminho para Emaús, ele simbolizava um caminho de retrocesso, ou seja, eles estão saindo do lugar da promessa, eles estão voltando, eles estão retrocedendo, eles estão desanimados, talvez desesperançosos, porque normalmente o que a gente faz quando algo que a gente espera não acontece é voltar a fazer o que a gente fazia. A Bíblia fala que quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. A Bíblia fala que quando Jesus morre, esses homens voltam para Emaús. Então, o que a gente precisa entender é que não morreu só um homem, morreu o Messias, morreu a esperança viva. Homens caminhavam por horas, enfrentavam o sol do deserto para poder ouvi-lo falar. E naquela época, como o Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, isso acontece a partir de Atos 2. Se você queria ser curado, você precisava ir geograficamente até o lugar onde Jesus estava. Você está comigo? Aquela mulher que fala: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei curado. Ela precisou mudar a geografia para acessar o poder de Deus. Alguém vai dizer: pastor, mas a Bíblia fala que aquele centurião fala que apenas uma ordem de Jesus era suficiente para que o servo fosse curado. De fato, mas ele precisou ir até Jesus para que Jesus ordenasse até o seu servo. Então, quando morre Jesus, morre uma esperança palpável. Você podia ouvi-lo falar, você podia vê-lo. Então entende, o contexto da morte de Jesus é um contexto em que morreu a esperança de um povo. Mas ao terceiro dia essa esperança volta a viver. E é isso uma das coisas mais poderosas da Bíblia. A Bíblia diz: o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto simples. Talvez alguma expectativa na tua história tenha se frustrado nos últimos dias, mas eu quero dizer que esse não é o final da história. A morte fez parte da história de Jesus, mas não foi o final da história de Jesus. A morte fez parte da história de muitos heróis da fé, mas não é o final da história deles. Talvez algo tenha sido aos teus olhos cancelado, mas eu quero declarar que se é uma palavra de Deus, no máximo foi adiado. Ninguém pode desfalar o que Deus já falou a teu respeito, ninguém pode desfazer o que Deus já fez sobre você, ninguém pode cancelar as promessas que Deus já estabeleceu. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então qual é o desafio? Se o inferno não pode cancelar o que Deus estabeleceu, o desafio é manter o meu coração saudável enquanto eu espero. Porque o inferno não vai, Bruno, cancelar promessas. O inferno não vai desfazer o que Deus falou, mas ele pode desanimar você enquanto espera. A Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O problema não é um ventre estéril. O problema é se essa mulher em algum momento desistir de crer no milagre de que um dia ela vai ser mãe. O problema não é uma empresa com balanço financeiro desfavorável. O problema é se você desacreditar na promessa que Deus te fez, independente do cenário que você está. O problema não é se inimigos se levantam. O problema é se o teu coração se abate diante deles. Porque o inferno faz muito bem o que foi chamado para fazer. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Irmão, e uma das coisas que o inferno mais rouba em nós, nos dias atuais, é a nossa alegria e a nossa esperança. Segundo a OMS, existe uma nova pandemia, mas ela não é viral. Tem mais pessoas que vão ser acometidas de doenças psicossomáticas, de variáveis da ansiedade, de problemas emocionais até 2030, do que qualquer outra doença, gripe ou resfriado no planeta. Eu não sei se é coincidência ou não que ela
Essa projeção do OMS acontece justamente quando se completa a Agenda 2030, mas o ponto é, em 2030, segundo a OMS, cada 10 pessoas que você conhece, se eu não me engano 7 ou 8, vão estar enfrentando algum tipo de desafio emocional. Irmão, nunca foi tão necessário uma palavra como a palavra que o Evangelho carrega, porque o Evangelho fala a respeito de uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tem um escritor israelense, eu não sei como se pronuncia o nome dele, Harari, talvez algo do tipo, é um best-seller mundial, e ele escreveu um livro chamado Homo Deus, e ele fala sobre projeções a respeito do futuro. E esse cara é contratado por grandes corporações para fazer projeções sobre o futuro. Ele é muito bom nisso. E eu não concordo com a literatura dele em grande parte, mas tem algo que me chamou a atenção. Ele diz que grande parte da expectativa de toda a humanidade ao longo da história foi sanar as doenças e lidar com a fome. Ele fala que pela primeira vez na história a gente zerou esse quadro, porque a gente hoje tem mais pessoas enfrentando doenças pelo excesso de comida do que pela falta dela. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que pessoas morrendo em todas as guerras somadas. A gente olha para as guerras que acontecem no Oriente Médio, a gente olha para alguns desafios que acontecem no Rio de Janeiro ou em outros lugares, em outras nações. Irmão, tem mais gente escolhendo morrer do que morrendo. E esse cara ele fala o seguinte: chegamos num ponto neutro e existe agora uma nova expectativa para o futuro. E ele fala que toda a corrida da humanidade vai ser em busca de felicidade, divindade e eternidade. Quando eu li isso eu falei, o Evangelho carrega todas as respostas para todas essas angústias. O Evangelho é uma palavra de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? O Evangelho é o que nos gera felicidade, porque felizes são, o Sermão do Monte é felizes são os pacificadores, felizes são, bem-aventurados são. A palavra de Deus diz: o homem que teme ao Senhor será feliz e próspero em tudo que ele fizer. Terá sua esposa sentada junto à mesa como uma videira frutífera, os seus filhos assentados ao redor da mesa como brotos de oliveira, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes se estendem, em tudo que ele faz prospera. Mesmo em tempos de seca, suas folhas permanecem verdes, e ele dá o fruto certo no tempo certo. Alguém está comigo? Diga amém. Então entenda algo, irmão, que o mundo está em busca. Se você crer em Jesus, você já encontrou. Eu tenho uma boa notícia para você. Aquilo que a tua alma ansiava e procurava em vários lugares, você encontrou. Aquilo que a gente procurou em pessoas, em bebidas, em vícios, em ambientes, eu quero declarar em nome de Jesus, você encontrou. Na verdade, Jesus encontrou você. Você estava como aquele homem ferido no meio do caminho, mas um bom samaritano te encontrou no meio do caminho. Ele pagou a nossa dívida, ele derramou sobre você um óleo novo. Alguém está comigo aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Eu vim aqui declarar que a esperança que nós carregamos, ela não vai ser roubada. A esperança e em quem nós ancoramos a nossa expectativa não vai ser transicionada. Não deixaremos de esperar em Jesus para esperar em homens, em relacionamentos. Mulheres, olha para mim, tem muita mulher frustrada porque está esperando que o outro preencha em si algo que só Deus pode preencher. Não é um homem que vai preencher o teu vazio, é Jesus que vai fazer isso por você. Homens, olhem para mim, tem muito casamento que tinha tudo para ser extraordinário e não está durando muito, porque duas pessoas incompletas estão esperando que o outro complete a si. Na verdade, o casamento não é uma resposta para que ninguém complete o teu vazio. Casamento é uma decisão em que duas pessoas completas decidem transbordar. Um homem que sabe quem é e o que carrega, enquanto uma mulher que sabe quem é e o que carrega, e decidem transbordar. Alguém está comigo? Diga amém. A gente coloca expectativa em coisas, em lugares, em conquistas. Estava esses dias conversando com alguém, eu não lembro quem era, e ele disse: pastor, eu nunca vi, pode existir, mas eu nunca vi uma notícia de um morador de rua que tirou a própria vida. Mas a gente ouve o tempo inteiro notícias de milionários que tiraram a própria vida. Durante a pandemia, bilionários tiraram a própria vida porque se tornaram milionários. E ele falou: você já parou para perceber isso? E eu fiquei pensativo com aquilo, porque de fato, algumas das notícias que eu já ouvi e me abateram são a respeito de pessoas que do lado de fora a gente olhava e eles conquistaram tudo que a gente acha que preencheria o vazio de alguém. Mas, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus.
Quando você alcança o sucesso que um dia você achou que te preencheria, e você percebe que ele não mudou nada no teu vazio, isso gera uma angústia absurda. Tem gente que não consegue conviver. Não existe nada pior do que o vazio de uma vida sem propósito. Você não foi chamado para viver uma vida qualquer. Você não foi chamado para ter conquistas qualquer. Pastor, você está falando que eu não tenho que conquistar? Não, você tem que conquistar todas as coisas que o Senhor preparou para você. Você tem que ser o melhor profissional, você tem que prosperar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas a gente precisa entender que não é isso que vai preencher o nosso vazio. Isso é só o transbordo, porque a gente está cheio. Não é porque você vai conquistar que você vai se sentir bem. Não, você se sente bem. Jesus encheu você, você foi preenchido, você foi sarado. E porque você caminha em plenitude, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você não vai fazer força, as portas vão se abrir, coisas vão acontecer, o Senhor vai te favorecer. Uma das coisas que a gente mais vê acontecendo a partir de o favor de Deus é homens improváveis sendo colocados em lugares altos. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então existe uma esperança viva, e é ela que a gente precisa perseguir. Quem é essa esperança? Se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o leão da tribo de Judá, o Deus da nossa provisão, o Deus da nossa salvação. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, existem duas coisas extremamente contagiosas: o medo e a esperança. Você precisa escolher qual delas você vai carregar. Tem gente que você não consegue ficar 10 minutos e você já sai de lá achando que tudo vai dar errado. Tem pessoas que, se você for tomar um café, você só vai ouvir dele notícias ruins. Mas tem pessoas, irmão, que às vezes estão piores do que a gente está em algum aspecto, mas 10 minutos de convívio com eles faz a gente voltar a ter esperança. Porque você não pode dar o que você não tem. Se você carrega esperança, as pessoas que caminham com você vão sair depois do encontro com você com mais expectativa para o futuro. Mas se você carrega medo, você vai viver preocupado com o futuro. Uma das coisas que precisa ser um termômetro na nossa história é a palavra futuro. Quando a palavra futuro é comentada, ela te assusta ou ela te inspira? Quando o termo futuro é comentado, ele te deixa preocupado ou ele te deixa excited, ele te deixa extasiado, ele te deixa com expectativa? Irmão, todas as vezes que alguém fala sobre futuro, algo dentro de mim desperta, porque é para esse lugar que nós fomos chamados. A fé fala a respeito de uma dinâmica de antecipação. Tratamos as coisas que não são como se já fossem. O que é a fé, senão uma expressão de esperança? As pessoas olham uma porta fechada, a gente está celebrando porque crê que pelos olhos da fé ela já se abriu. As pessoas veem um problema, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já se tornou testemunho. As pessoas olham um gigante, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já foi derrotado. As pessoas olham tempestade, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé as ondas vão se acalmar e os ventos vão se aquietar. As pessoas olham uma fornalha aquecida várias vezes mais, a gente está dançando com Jesus, porque a gente sabe que em algum momento o quarto homem da fornalha vai vir em nosso socorro para dançar com a gente no fogo também. Talvez as pessoas estão olhando para você e eles estão dizendo: não vai dar, não vai acontecer, não vai se cumprir. Mas eu vim aqui nessa manhã declarar em nome de Jesus que aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram e aquilo que ainda não penetrou no teu coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que creem e caminham debaixo do seu propósito. Se os céus dizem que vai acontecer, nós cremos, no céu já aconteceu. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã? Aleluia. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Então você precisa escolher, irmão, olha para mim. Você precisa escolher o que você vai carregar. Tudo que um filho não precisa é de um pai medroso. Tudo que uma mulher não precisa é de um homem medroso. Tudo que a igreja não precisa é de um líder medroso. Tudo que a nação não precisa é de um governante medroso. Porque não é para esse lugar que a igreja foi chamada. A igreja não foi chamada para recuar e se esconder. A igreja foi chamada para avançar e conquistar. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. De que lado você está?
quando os inimigos te cercam, quando a má notícia te encontra. Alguns estão reclamando porque o evento talvez termine 10 da noite. Eu já estou preocupado em como vai ser a logística quando a gente precisar alugar 2 estádios. Alguns estão preocupados como vai ser a economia ou como vai ser a política, dependendo de quem assumir a prefeitura. Eu já estou com expectativa para aquilo que Jesus prometeu para a cidade de São Paulo, para o Brasil e para as nações, porque a nossa esperança não está ancorada em algo que é passageiro, não. A nossa esperança está ancorada numa palavra que ela transcende governos, homens, políticas. Não, a nossa esperança está guardada em Deus. É da palavra que sai da boca dele que o nosso destino está sendo liberado. É aquilo que Deus fala que vai construir a nossa jornada de fé. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Tem alguém ousado como um leão aqui nessa manhã? Tem alguém pronto para viver os sonhos de Deus aqui nessa manhã? Você pode dizer amém no seu lugar. Sabe, muitas revoluções foram geradas a partir de esperança. Muitas revoluções nesse último século foram geradas através de esperança. Em 1963, milhares de pessoas se reuniram numa marcha pelos direitos civis e uma frase ecoava e liderava essa revolução: I have a dream. Um homem sonhava e decidiu compartilhar o sonho que tinha, e uma geração passou a sonhar o sonho dele também. Mas antes desse sonho ser um sonho dele, era um sonho de Deus. Guarda isso aqui, irmão. Deus está sempre à procura de alguém que possa compartilhar os seus sonhos. E se os portadores dos sonhos de Deus souberem comunicá-lo bem, uma geração inteira vai passar a sonhar aquilo que Deus te chamou para sonhar também. Porque os sonhos de Deus são contagiosos. Você vai balbuciar isso para alguém próximo, e daqui a pouco você vai compartilhar numa mesa íntima, e daqui a pouco você vai falar nos corredores, e daqui a pouco uma geração está ouvindo aquilo que Deus falou com você no seu lugar secreto. A Bíblia fala que José um dia recebe um sonho de Deus, e ele compartilha com seus irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos de José passam a odiá-lo ainda mais. Sonhadores, olhem para mim, guardem isso aqui. Os seus sonhos vão gerar resistência, os seus sonhos vão gerar perseguição, os seus sonhos vão gerar denúncia, porque todas as vezes que alguém está sonhando um sonho de Deus, denuncia alguém que está sonhando um sonho sobre si. Você está sonhando uma cidade, alguém está sonhando a sua própria casa. Você está sonhando uma geração, alguém está sonhando os seus próprios sonhos. Todas as vezes que um homem de Deus está sonhando um sonho de Deus, isso denuncia quem parou de sonhar. Então os irmãos de José não têm um problema com José, mas os irmãos de José não conseguiram conviver com o tamanho do sonho de José. Mas o sonho de José não começa em José, começa em Deus. Deus dá para José e algo acontece. Está comigo? Diga amém. José é rejeitado porque carrega os sonhos de Deus. José é vendido porque carrega um sonho de Deus. José é escravizado porque carrega um sonho de Deus. Mas em algum momento na história, a Bíblia diz que no meio da prisão José é lembrado porque ele interpretava os sonhos. Irmão, a mesma linguagem que o inferno vai tentar usar para te abater, é nesse lugar que Deus vai te redimir. Se o inferno tentou abater um sonhador, Deus agora levanta um sonhador para governar. Talvez em algum momento da história julgaram os teus sonhos, julgaram aquilo que você tinha expectativa, julgaram aquilo que você tinha esperança. A pior coisa que você pode fazer é dar acesso a quem não te dá destino. A pior coisa que você pode fazer é levar em consideração um comentário de alguém que não estava com você quando você estava sendo gerado. Alguém que não estava com você quando você estava ouvindo os sonhos de Deus. Lagoinha Alphaville, ouve isso aqui, guarda com carinho em algum lugar no teu coração. Muitas vezes não vivemos os sonhos de Deus porque esperamos a aprovação de alguém para começar aquilo que o Deus que prometeu já aprovou enquanto prometia. Deus não promete algo e depois avalia se vai acontecer, não. Enquanto Ele fala, algo já está acontecendo. Mas muitas vezes ancoramos a nossa esperança e a nossa expectativa na aprovação de homens.
Se a aprovação te move, irmão, a rejeição te para. Se é a aprovação de alguém que vai te manter feliz, se é o aplauso de alguém que vai te manter feliz, pode ter certeza que quando as palmas não estiverem lá, você vai pensar em desistir. Mas não é sobre a aprovação. O momento ápice do ministério de Jesus acontece no momento de maior rejeição do seu ministério. A Bíblia diz que quando ele estava sendo crucificado, não havia uma multidão torcendo por ele ou celebrando o seu ministério, não. Aqueles que diziam ser os seus discípulos fugiram. Pedro, que estava ao seu lado, falou que não o conhecia. Havia choro, havia risada, havia humilhação. Tiraram sorte para ver quem ficava com as suas vestes. Um dos homens crucificados ao seu lado estava desdenhando dele até o último fôlego. Então entenda algo, irmão: enquanto está numa cruz se manifestando a redenção e o Filho de Deus está cumprindo uma promessa, a multidão está se dispersando e ninguém estava lá para ver. Por quê? Porque não é sobre popularidade, não é sobre quantos te aplaudem, não é sobre quantos concordam, é sobre quem te viu quando ninguém via. É sobre quem prometeu algo para você quando você não tinha valor. É fácil alguém querer entregar uma palavra profética para o Neymar, é fácil alguém querer entregar uma palavra profética, sei lá, para o Lewis Hamilton, é fácil. Agora, nem todo mundo tem o mesmo intuito de se aproximar e de ter você perto enquanto você é só uma promessa de Deus. É fácil se associar com quem está vivendo o cumprimento de uma promessa, mas é muito difícil acreditarmos em algumas pessoas enquanto são só promessas. Irmão, eu vou ser muito ousado em dizer que em alguns momentos, alguns dos sonhos de Deus para você vão ser tão fora do comum que vai ser difícil até para os seus pais acreditarem que de fato vai acontecer. Porque aquilo que Deus falou para você, Ele confiou a você. Não espere que ninguém concorde com o que você ouviu de Deus. Eles não estavam lá enquanto você ouvia. Não é obrigação de ninguém concordar com os sonhos que você carrega. Eles não estavam lá enquanto Deus te fazia sonhar. Pastor, minha família não apoia. Tá tudo bem. O irmão de Jesus chegou a questionar se de fato ele era o Messias. Ele escolheu 12 a dedo, um dos 12 o vendeu por algumas moedas de prata que nem conseguiu utilizar, se arrependeu, quis devolver, e os homens que pagaram pela traição não quiseram dinheiro de volta porque era maldito. Tá tudo bem se alguém te perseguiu, te traiu, tá tudo bem se nem todo mundo concorda, celebra, tá tudo bem. Você faz parte do rol dos heróis da fé. José foi vendido pelos próprios irmãos. Abraão teve que sair do meio da parentela para poder viver o seu destino profético. Daniel foi traído pelos homens que faziam parte da mesma corte e habitavam no mesmo palácio. Jesus foi vendido por um dos seus discípulos, e quando teve a oportunidade de receber misericórdia, o povo que ele curava nas ruas gritava: crucificam. Agora, não está tudo bem se você abrir mão da esperança que você carrega, porque ninguém vai poder sonhar por você. Uma das coisas que mais abate a nossa geração é o vitimismo. É a ideia de que alguém nos deve algo, é a ideia de que precisamos de apoio. Irmão, tem muita gente que abriu mão do ministério porque em algum momento o seu líder não sonhou com o ministério que ele carregava. Irmão, olha para mim, foi o teu líder que chamou você ou foi o próprio Deus que te chamou antes do teu líder existir? Tem gente desistindo do casamento por causa de uma briga ou por causa de algum desafio. Ei, irmão, olha para mim, aquilo que é precioso custa caro. Você precisa batalhar por isso. Você precisa manter acesa a chama e a esperança viva pela qual você foi chamado. Você não vai desistir do seu filho por causa de um problema qualquer. Por que você vai desistir de um sonho de Deus por conta de um primeiro gigante? Irmão, os gigantes têm um propósito. Eles são passaporte para o próximo nível de Deus. Todas as vezes que Deus quis levantar um homem, antes ele apresentou gigantes. Os gigantes estão afiando você, estão forjando o teu caráter, estão preparando os teus pés para que você não retroceda, para que você não desanime. Deus não vai confiar grandes planos a homens que não estão prontos para encarar os processos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você está recebendo algo de Deus nessa manhã? Eu não vim massagear o teu ego nessa manhã, irmão. Eu vim aqui ativar a tua fé. A esperança viva que carregamos, precisamos protegê-la. A Bíblia fala, olha que poderoso isso, irmão, que se você tem um frasco de perfume caro e uma mosca cai nesse perfume, todo o perfume se perde. Alguém já leu essa passagem?
Os vitimistas vão dizer: a culpa não é minha, a mosca que quis cair ali. Mas homens de Deus vão reconhecer: só caiu algo que contaminou meu bom perfume, porque eu deixei de tampá-lo. Só pode contaminar o teu coração se você tiver alguma brecha ou acesso para que contamine. Só consegue roubar a tua alegria se você der alguma brecha ou acesso para que alguém roube. Muitas vezes sentamos em mesas que não deveríamos sentar, ouvimos conselhos de quem não deveríamos ouvir, nos cercamos de pessoas que não deveríamos nos cercar. A Bíblia fala que feliz é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Igreja, olha para mim. O que mantém a nossa esperança de pé é ouvir a palavra de Deus. O que você precisa? É ouvir um pastor? Depende. Se esse pastor fala sobre a palavra de Deus, isso pode te ajudar. Mas tem muitos pastores que de vez em quando pincelam a palavra de Deus só para trazer algum tipo de como é que eu vou dizer? Trazer um ar religioso para pregações que são muito mais palestras do que mensagens. Eu vim aqui para declarar em nome de Jesus: a esperança viva que você carrega tem um nome. Você não depende de homens, de líderes, de cenários. Você não depende de promessas políticas. Você não depende da economia, da geografia. Deus pode fazer com o homem mais simples, no lugar mais pobre, porque nunca foi sobre o lugar ou sobre o homem, sempre foi sobre o Deus que decidiu levantar alguém. Quando Deus decide levantar alguém, não há quem possa impedir o seu agir. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi não foi lembrado nem pelo seu pai para ser chamado naquele dia em que a unção seria derramado sobre um dos seus filhos. O profeta chega para o pai de Davi e fala: são esses os filhos? Estão todos aqui? Não, tem um. Eu fico imaginando na cabeça dele, ele pensando: tem uma, com certeza não é quem você procura. Tem um pequeno franzino, está no meio das malhadas, ele está pastoreando as ovelhas. O profeta fala: manda chamar. E quando chega Davi, é esse a quem Deus escolheu ungir. É possível, irmão, Deus carregar sonhos para você que talvez nem os seus pais sonhariam. É possível Deus te chamar para viver coisas que talvez nem você te chamaria. Irmão, com muito temor eu falo: se eu fizesse parte do RH dos céus, jamais eu teria aprovado a minha ficha para estar no lugar onde eu estou. Fico imaginando a ficha: André Fernandes, pastor dessa igreja. Não é possível. Não, mas onde esse menino estava em 2000? Não tem como. Aqui, isso aqui não tem como, vai para repescagem. Se você fosse líder do RH do céu, você não teria chancelado as promessas que Deus te fez. Mas por que Deus promete coisas tão grandes para homens tão falhos? Porque não tem a ver sobre você, tem a ver sobre a promessa que você carrega. Quanto mais improvável é, mais glorioso se torna o seu testemunho, porque as pessoas vão reconhecer: cara, não tinha como ele viver o que ele está vivendo, só Deus poderia fazer o que está fazendo. Quanto mais improvável o seu testemunho, mais Deus é glorificado. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Vamos, já somos 25 mil famílias online, França, Angola e Canadá, acabou de conectar. Vamos lá conhecer. Será que alguém nessa manhã pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Aonde eu ancoro a minha esperança? Alguns ancoram no histórico. Por isso vemos tantas pessoas velhas de igreja frustradas quando veem jovens vivendo os sonhos de Deus. Não é possível que alguém com 5 anos de conversão esteja vivendo o que eu não estou vivendo 20 anos na igreja. Pois é, aquilo que você vai viver não está chancelado pelo seu currículo gospel ou pelo seu histórico, não é pela história passada, é pela esperança viva. Conheço caras extraordinários que têm mais teologia, mais história, mais tempo de igreja, mas em algum momento ancoraram a sua expectativa mais num sistema religioso do que em uma promessa de Deus. Ainda estão esperando que alguém no sistema os veja, ainda estão esperando que alguém no sistema os levante. Irmão, você não depende de nenhum sistema, muito menos do religioso. Você só depende de uma palavra. Jesus escolhe homens que o sistema não escolheria. Jesus era uma falha no sistema. Jesus era uma falha no sistema. O Filho de Deus não veio para a terra como os judeus esperavam que ele viesse. É por isso que gerou tanta frustração. O
Filho de Deus vem como um homem comum, escolhe homens comuns, tem uma jornada comum, nasce num lugar comum, mas o que ele viveu em Deus foi algo inusual, sobrenatural, incomum, surreal. E é isso que Deus tem para você. Talvez a tua história seja uma história comum, a tua casa seja uma casa comum, a tua origem seja uma origem comum, o lugar onde você nasceu seja um lugar comum, mas Deus não te chamou para viver uma história comum. Deus é especialista em pegar coisas normais, naturais e transformá-las em uma jornada sobrenatural, para que a glória dele se manifeste através do seu testemunho, para que todos olhem e vejam que Deus ainda faz milagres, Deus ainda muda histórias. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Diga amém. 1989, uma nova revolução foi gerada através de esperança. Eu tenho 7 minutos para acabar essa mensagem. Alguém consegue ouvir mais 7 minutos? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. Onde é que você estava em 1989? Eu tinha 1 ano de idade, e o muro que dividia a Alemanha estava sendo derrubado, porque uma esperança gerou uma revolução, e uma revolução afetou uma geração, e o mundo inteiro, conectado pela TV, assistia junto à queda de um muro que gerava a divisão de um povo. 1991, fim do apartheid. Uma nação se tornou palco de uma revolução que o mundo inteiro assistiu. Um homem que foi preso por muito tempo se torna o líder de uma revolução social, cultural, civil, que muda a história das nações. Agora, eu poderia ficar horas aqui falando de revoluções que foram geradas a partir de uma esperança, mas nenhuma delas se compara à revolução que o Evangelho gera. Porque o Evangelho não muda uma classe social, o Evangelho não muda uma nação, um país, o Evangelho não muda um conjunto de leis, o Evangelho muda a natureza de um homem, de escravo para filho. É por isso que o Evangelho nunca foi sobre melhorar quem somos. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Tem muita gente fazendo um desserviço em nome do Evangelho. Tem muita gente que acredita na ideia de que o Evangelho veio para melhorar você. Não, o Evangelho não veio para melhorar você. O Evangelho veio para transformar você. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho não veio para melhorar você. Você sabe o que melhora você? A academia melhora você, um bom coach melhora você, uma boa faculdade melhora você, algum tipo de capacitação melhora você. Você era assim, agora está melhor. Mas o Evangelho veio para transformar você. Você era de um jeito, agora não é mais. Você era uma pessoa, agora não é mais. Irmão, uma das coisas que precisamos perseguir à medida que caminhamos com Deus é a seguinte frase de alguns amigos que te conheciam no passado: você está irreconhecível. E aí você vai dizer: sim, eu estou irreconhecível, porque morreu quem eu era e nasceu quem Deus sempre quis que eu fosse. Veja, Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia, aleluia. Vamos agora, alguém comigo aqui, diga amém. Nunca foi sobre revolução social, nunca foi sobre caridade, nunca foi sobre sistema religioso. Tem gente que tem objeção com a nossa igreja porque a gente toca muito influenciador e muita gente rica. Minha pergunta é: em que momento o Evangelho é só para quem é anônimo? Em que momento o Evangelho é só para quem é pobre? O Evangelho não é uma resposta para quem não tem recurso. O Evangelho é uma esperança para toda a criatura. Uma igreja em Alphaville é tão importante como uma igreja na África, como é tão importante como uma igreja em São Paulo, ou no Rio, ou em Moçambique, ou em qualquer outro lugar, porque não somos um braço de caridade de um sistema religioso. Somos uma agência no céu, na terra. Nós somos aqueles que libertam cativos, curam enfermos e carregamos uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga: eu creio que a igreja de Jesus carrega uma esperança viva. E a nossa história, diga, o nosso testemunho vai inspirar quem nos cerca. Diga: pelas ruas da cidade, uma nova canção vai ser cantada, e as pessoas dirão que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, existe um estudo que diz que 3% da população mundial constrói cultura.
97% da população global consome cultura. Estamos vivendo um fenômeno aqui na nossa igreja. A gente está afetando quem constrói cultura, quem consome cultura. E agora a gente precisa dar um destino para cada uma dessas pessoas. Precisamos trazer o entendimento de que a esperança que Jesus te chamou para carregar não é uma expectativa de que o Evangelho vai tornar a tua vida melhor. Não é sobre isso, é muito além disso. Paulo disse: a nossa esperança é só para esses dias. De todos os homens somos os mais miseráveis dentre eles. A igreja não é um banco do céu para você tomar um empréstimo quando está mal. A igreja não é uma farmácia para você pegar um remédio na prateleira quando está doente. Não, essas coisas nos serão acrescentadas. A igreja fala sobre um lugar de encontro. A igreja fala sobre um Deus que te amou de tal maneira que aceitou a ideia de abrir mão do seu único filho por um tempo, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. A igreja está ancorada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. O Evangelho é a esperança de Deus para toda a criação. Quem está comigo, diga amém. Romanos 12:12. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Salmos 39:7 diz: mas agora, Senhor, em quem hei de esperar? E logo em seguida o salmista diz: a minha esperança está em Ti. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A banda pode subir para parecer que a gente está terminando. Sobe aqui, lindão. Ainda bem que eu vim, Jesus. Eu preciso compartilhar algo aqui. Eu estou assustado com como a igreja está lotada, como tem gente de pé num dia chuvoso em que a gente começa o terceiro culto diante de Jesus. Metade de mim está aqui conectado com a mensagem, a outra metade está com vontade de chorar pela fidelidade de Deus em todas as suas promessas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele não rejeita um coração quebrantado. Se cremos que aquilo que Ele prometeu é verdade, certamente viveremos cada uma das suas promessas. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Agora entende algo, irmão. A esperança se torna um portador de algo que vai além de você. Se você escolher carregar a esperança, você vai ter agora um novo comissionamento. Você vai precisar derramar a esperança. Porque no Evangelho, guarda isso aqui, o milagre nunca é fim, o milagre sempre é meio. A mulher que foi curada ao tocar nas vestes de Jesus, o testemunho dela ecoa até hoje. 2000 anos se passaram, a gente ainda está falando daquele dia. Pedro anda sobre as águas, ele sai do barco, por um momento até afunda, mas mesmo voltando molhado, ninguém pode falar que viveu com Jesus aquilo que só Pedro viveu. Até hoje a gente está falando daquele dia. Você pode lembrar do paralítico que foi içado de um telhado, você pode lembrar dos leprosos que foram curados, você pode lembrar de qualquer milagre que aconteceu na história. Guarda isso aqui, irmão, nenhum deles terminou neles, mas passou por eles. A pior coisa que a gente pode fazer é reter aquilo que Deus está fazendo. O seu testemunho tem um propósito, ele precisa ir além de você. Então quando você carrega esperança, você se torna uma carta viva. É sobre isso que eu ia pregar hoje de manhã. Eu tinha um sermão inteiro sobre o poder do testemunho, mas Deus me levou a falar sobre o poder da esperança. E eu creio que alguém aqui está precisando disso para romper. Você está comigo? Faz sentido? Mas a esperança, ela afeta o nosso testemunho. Quando você carrega a esperança, você se torna uma carta viva. Segundo os Coríntios 3:2 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Vamos ler até o versículo 6. Por meio de Cristo,
Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, versículo 6. E Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pega isso aqui, irmão. Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito, e agora a carta que vocês se tornaram está sendo escrita não com tinta, mas pelo próprio Espírito de Deus, e ela vai ser conhecida e lida por todos. Vocês receberam o ministério pelo qual aqueles que não criam vão passar a crer, aqueles que não sabiam vão passar a saber, aqueles que não acreditavam vão passar a acreditar. Por quê? Porque você se tornou uma carta passeando pelas ruas da cidade. Eu não sei você, mas eu nunca recebi uma carta, sei lá, da Enel. Eu acho que a Enel não era uma boa carta para a gente receber aqui em São Paulo ultimamente, mas eu nunca recebi uma carta da Enel e ela falou para mim, Fernandes, você tem até o dia tal para pagar e a sua conta está no valor de tanto. Alguém recebeu uma carta que fala? Alguém já recebeu uma carta de amor e quando você abriu ela falou para você tudo que estava escrito? Alguém já viveu isso, sim ou não? Por um princípio básico, cartas não falam. Cartas precisam ser lidas. Se eu não me engano é John Stott que diz: o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Os seus filhos não vão amar a igreja porque você pede para que eles amem. Os seus filhos só vão amar a igreja se eles perceberem que você ama. Se você ainda acha que o Kids é um depósito de criança, um lugar onde você deixa o seu filho só para não ter dor de cabeça, você não entendeu nada. O Kids é um lugar onde os seus filhos ouvem sobre Jesus, mas o Jesus que eles vão conhecer é o Jesus que está na sua casa. Não dá para esperar que os nossos filhos amem a igreja quando o nosso assunto no domingo, na volta do culto, é falar mal da igreja. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam submissos à autoridade se o que eles nos veem fazendo é falando mal das nossas autoridades. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam voluntários, servos, se eles nunca nos viram servindo. Você está comigo? O poder do testemunho excede aquilo que a gente fala. Eu não lembro de quem é essa citação, mas ele diz: os seus atos estão falando tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Paulo está dizendo, você é uma carta viva. As pessoas não vão ouvir o que você fala, mas elas estão lendo você. As pessoas estão lendo você. Isso não tem que se tornar um peso para a igreja, isso tem que se tornar um deleite. Por quê? Porque a sua história vai apresentar Jesus para alguém que ainda não conhece. A sua jornada de descoberta com Deus vai inspirar pessoas que ainda estão descobrindo. Irmão, guarda isso aqui. Você não tem que encarar o testemunho como um peso, você tem que encarar isso como um deleite. A tua história vai ser tão poderosa em Deus que pessoas vão olhar para você e vão conhecer Jesus conhecendo a tua história. A Bíblia fala que aquela mulher que sangrava há anos, ela falava para si: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente eu serei sarada. E a Bíblia diz que ela se aproxima no meio da multidão e ela encosta nas vestes de Jesus e ela recebe cura. Mas a Bíblia não fala que ela tocou Jesus, a Bíblia fala que ela tocou algo que tocava Jesus. E esse é o poder do testemunho. Talvez alguém na tua família ainda não tenha um encontro com Jesus, mas ele pode encontrar Jesus encontrando você. Talvez alguém, os seus filhos, alguém na tua casa, talvez o teu marido, a tua esposa, pessoas da tua empresa ainda não tiveram um toque em Jesus, mas eles podem tocar Jesus quando tocarem em você. E é isso que eu quero profetizar sobre você em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e eu quero declarar, e algumas liberações que eu quero fazer nessa manhã vão ativar o teu ministério, o teu chamado, a tua casa. E daqui a alguns anos você vai dizer: pastor, naquela manhã, naquele domingo chuvoso, Deus me fez voltar a sonhar os sonhos de Deus. A minha família foi tocada e eu passei a viver de milagre em milagre, de glória em glória, de romper em romper. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.